Boa noite. André, Sérgio Henrique, aqui do Futebol e Cultura Rio de Janeiro. Essa parada que vai ter aí agora no Campeonato Brasileiro, você já está estudando alguns reforços? Como é que vai ser o planejamento do Ceará para esse período do Mundial de Clubes lá nos Estados Unidos? Bom, boa noite. Nós temos ainda que cumprir mais um jogo, né, pela Copa do Nordeste no final de semana e depois vamos ofertar 2 semanas aí, que está meio que combinado por lei, né? E depois a gente retoma e temos 3 semanas de preparação para a retomada do Campeonato Brasileiro. E naturalmente nós vamos tentar aproveitar ao máximo possível esse período, né? Tanto em termos de melhorar a equipe, né? A gente tem coisas boas que a gente fez nesse primeiro semestre, né? Haja vista que a gente conseguiu a conquista do título estadual, avançamos à 3ª fase da Copa do Brasil, tivemos um início de brasileiro até positivo, mas a gente sabe que a gente tem uma margem ainda para melhorar e é o que nós vamos fazer. Em relação à contratação, isso é discutido internamente, né, junto com a direção do clube, porque envolve uma série de situações. A gente discute as posições que a gente imagina que a gente precisa preencher para ter mais opções e também o clube, dentro do orçamento financeiro do clube, buscar o jogador que possa atender e venha encaixar nas condições financeiras do clube, né? Ficou 2 anos na Série B, volta para a Série A, naturalmente ainda com orçamento mais baixo em relação às outras equipes, mas eu acredito que no todo o clube tem sido criativo nas contratações, haja vista que a gente fez uma reformulação muito grande para essa temporada. Boa noite, Léo Condé, tudo bem? Marcos Eduardo, do canal Gato Mestre. Primeiramente, queria parabenizar o seu trabalho, que é muito bom, já acompanho o seu trabalho há muito tempo. Eu gostaria que você falasse da arbitragem hoje da Edna no jogo, e você fala sobre o seu time, de encarar, é muito difícil jogar contra o Botafogo aqui, no Newton Santos, o atual campeão brasileiro, e o atual campeão da Libertadores, num gramado sintético. Eu gostaria se você pode fazer a análise sobre isso aí, sobre a arbitragem da Edna, e jogar contra o Botafogo aqui no Newton Santos. Muito obrigado. Bom, boa noite, obrigado pelos elogios aí, a gente está sempre buscando trabalhar, melhorar, evoluir, né? Bom, em relação à arbitragem, é sempre muito complexo, né, a gente falar, eu quero ver os lances ali com mais propriedade, né? Eu acho que o lance do pênalti do Diego é aquele lance do limite, que tem árbitro que marca, tem árbitro que não marca, a gente recebe, normalmente são feitas palestras antes de começar o campeonato e eles explicam que aquele tipo de bola não é considerado pênalti, ele abriu o braço sim, mas ela pegou, pelo que eu percebi, ele pegou no ombro. Um pouco antes do pênalti, é questionável também o lance do Pedro Henrique, poderia no mínimo ter deixado o lance seguir, que era um lance muito promissor de gol, e ela marcou a falta, né? E durante o jogo eu acho que ela conduziu bem, eu acho a Edna ela é uma boa árbitra, né? Agora, a gente passa por um momento onde a arbitragem brasileira como um todo está muito confusa, né? Assim, a gente não tem lances parecidos em jogos diferentes, são tomadas decisões de formas distintas. A gente precisa de ter um equilíbrio e definir. É claro que o futebol, quase todo lance é interpretativo, mas tem algumas coisas que é muito clara e é o segundo momento que a gente passa por isso. No jogo contra o Bahia também o jogo estava igual, 0-0 em Salvador, e apenas um resvalão lá e foi marcado um pênalti, mas enfim, vamos em frente, não dá para ficar lamentando muito. Em relação... Encarar o Botafogo. E assim... É o atual campeão brasileiro. Sim. E o Botafogo, com certeza, é sempre difícil jogar. Qualquer equipe que vem enfrentar o Botafogo aqui tem dificuldade, o Ceará não foi diferente, mas no primeiro tempo, a gente teve uma postura assim que a gente marcou muito atrás, a gente poderia ter pressionado um pouco mais
E mesmo em alguns momentos a gente teve possibilidade de ter boas transições, a gente errou um pouco, pecou, a gente fez esses ajustes no intervalo, voltamos, na minha concepção, muito bem, empatamos. No melhor momento nosso teve o lance do pênalti, que de uma certa forma ali mexe um pouco com o emocional da equipe, acabou que atrapalhou que a gente sofreu o terceiro gol, mas mesmo assim buscamos 3-2, no final ali fizemos uma blitz, poderia ter empatado, a gente sai triste com o resultado, mas assim a equipe, diante de todas as dificuldades, um gramado também, como você citou, um gramado diferente, que a gente não está acostumado, mas a equipe conseguiu se adaptar ao longo do jogo e fez uma partida consistente. Legal. Pergunta agora do Horácio Neto, do Grupo do Povo, CBN. Odé, tem uma diferença grande de desempenho do Ceará em comparação primeiro tempo e o segundo tempo. Né? O que aconteceu para o time melhorar, arriscar mais, mudar para uma postura mais ousada? Foi apenas a necessidade de placar, a mudança de peças, ajustes ou orientações? O que aconteceu que o Ceará ter melhorado na segunda etapa e ter feito o primeiro tempo tão apático? Um pouco de tudo, você enfrenta o adversário que é o atual campeão brasileiro, atual campeão da Libertadores, jogando dentro de casa, despedindo do seu torcedor. Eles fizeram um jogo de imposição muito forte no primeiro tempo e a gente não conseguiu sair dessa pressão deles, né? Até tivemos algumas possibilidades, como eu falei, de transição, que a gente pecou um pouco, mas chegamos também, ameaçamos em alguns momentos a baliza deles, mas no intervalo a gente fez alguns ajustes de posicionamento, adiantamos um pouco mais as linhas de marcação e realmente voltamos, fizemos um segundo tempo bastante positivo. Teve essas questões da arbitragem, que a gente não vou aqui transferir, a gente vai analisar, mas de qualquer forma a gente fez um segundo tempo dentro daquilo que o Ceará normalmente tem feito ao longo da temporada. Para finalizar, a pergunta do Simão Conrado do Sistema Verdes. Boa noite, Condé. A postura do segundo tempo, o Ceará foi mais ousado contra o Botafogo e ele pergunta o que o torcedor pode esperar nos próximos jogos, se pode esperar essa mesma postura fora de casa, dentro de casa. Com certeza, o torcedor que vai a campo ver o Ceará no Castelão, desde a temporada passada, sempre vê uma equipe agressiva, uma equipe que joga para frente, que equilibrada, a gente tenta equilibrar, estruturar, né? Mas a gente sempre joga para frente buscando gol a todo momento. É claro que fora de casa talvez você tenha suas dificuldades, você está jogando contra bons adversários, tem sido nesses últimos jogos, que nem sempre a gente vai conseguir pressionar e fazer um jogo propositivo. Mas agora vamos ter essa pausa, onde a gente vai tentar aproveitar o máximo possível os treinamentos para a gente ter uma equipe não só estruturada defensivamente, como também agressiva quando tiver com a posse de bola. Obrigado, boa noite. Boa noite.